Saudações! Vou corrigir uma atividade que eu passei para os alunos sobre um algoritmo que permitisse realizar uma eleição para líder de turma. Então vamos lá. Eu deixei o visual algoritmo aqui aberto. Então, o que esse algoritmo vai fazer? Ele vai permitir que os alunos da turma votem para decidir qual vai ser o líder de turma, né, entre 3 candidatos. Aqui estão as variáveis que eu criei. Variável voto, variável eleitores, variável quantidade 1, quantidade 2 e quantidade 3 do tipo inteiro. Temos também as variáveis candidato 1, candidato 2 e candidato 3, pois são 3 candidatos, né? E a variável resposta do tipo, todas estas do tipo caractere. Aqui eu inicializei as variáveis candidato 1, 2 e 3 com os nomes dos candidatos, né? Renata, Johanna e Messias. Inicializei a variável eleitores com 0. O que é inicializar uma variável? É você inserir um conteúdo nessa variável. Aqui tem um laço de repetição repita, cuja característica é fazer o teste condicional no fim, na parte inferior. E você usa o repita quando não sabe quantas vezes vai ocorrer ali, vai repetir aqueles comandos. Você pode usar quando não sabe quantas vezes vai repetir o comando. Aqui eu poderia usar o para também, né? Poderia usar o para faça, porque eu conheço quantas vezes vai haver repetição ali, que é a quantidade de leitores, né? A quantidade de alunos que tem na turma. Mas como eu estava explicando o repita, então eu construí o algoritmo usando o repita. O para eu expliquei na última aula. Então está aqui, escreva, dentro do repita, né? Escreva, digite o código de seu candidato, leia voto, vai capturar o voto que o candidato, que o eleitor vai digitar. O que é esse voto aqui? É o código, vai digitar o código do candidato. Aqui temos uma estrutura condicional, né? Se o voto for igual a 1, então a quantidade 1 recebe quantidade 1 mais 1. Vai incrementar a variável quantidade 1. Se o voto que foi digitado aqui em cima foi igual a 2, então a variável quantidade 2 recebe quantidade 2 mais 1. Vai incrementar a variável quantidade 2. Se o voto for igual a 3, né, código 3, então a variável quantidade 3 recebe quantidade 3 mais 1, incrementa a variável quantidade em 1. Então essas são as estruturas condicionais. A variável eleitores recebe a variável eleitores mais 1. E esse repita vai se repetir até que a variável eleitores seja igual a 5. Como aqui eu conheço quantas vezes vai se repetir, eu poderia usar o para faça, sem problema nenhum. Mas, como eu estava explicando o repita, eu vou construir com repita. Fiz com 5 para testar, mas a turma tem aproximadamente uns 40 alunos por aí. Então, aqui seria, né, 40. Mas para fazer o teste, fiz com 5. Fora do repita, eu coloquei aqui outra estrutura condicional. Se a quantidade 1 maior que a quantidade 2 e quantidade 1 maior que quantidade 3, então escreva. Aqui, se você observar, eu estou testando se a quantidade 1 é maior que a quantidade 2 e a quantidade 3. Se for, eu concluo que o candidato referente ao código 1 ganhou as eleições. Então está aqui, escreva. A candidata, aí aparece o nome dela aqui, tem a variável, né? Ganhou as eleições e vai exibir a quantidade de votos, vai exibir a quantidade 1. Mas também exibe a quantidade de votos que os outros 2 candidatos tiveram. Não mostra só os votos de quem ganhou, mostra os outros também. Nessa estrutura condicional aqui embaixo, eu estou testando se a quantidade 2 é maior que a quantidade 1 e maior que a quantidade 3. Se for, eu concluo o quê? Que o candidato que está ligado ao código 2 ganhou. Aí eu mostro aqui. A candidata 2 ganhou as eleições e exibo o código dela, a quantidade de votos que teve. Mas também vou exibir a quantidade de votos dos outros 2 candidatos. E aqui tem outra estrutura condicional para averiguar se a quantidade 3 for maior que a quantidade 1 e maior que a quantidade 2. Se for, então eu concluo que o candidato do código 3 ganhou e vou exibir a sua quantidade de votos, mas também exibindo os votos dos demais candidatos. Agora vamos testar. Vou dar um F9. Então digite o código do seu candidato. Vou votar ali no Salvador, né? Código 3.
Vamos supor que veio outro aluno, digitou lá, 3 também. Veio outro aluno, 3 também, 3 votos para Messias. Aí chegou outro aluno, votou no candidato do código 2, candidato do código 2. E o próximo aluno também votou na candidata do código 2. Então nós concluímos o quê? Que o candidato Messias, está ligado ao código 3, ganhou as eleições com 3 votos. A candidata Johanna, que está ligada ao outro código, né, obteve 2 votos. Você pode conferir aqui, ó. Código 2, vamos ver o código 2. Quem é? Código 2 é Johanna. Código 3 é o Messias, está tudo certinho. E a candidata Renata obteve 0 votos. Vamos fazer outro teste? Vou fechar F9. Agora eu vou votar no candidato 1. Chamei outro aluno, votou lá no candidato 2. Chamei outro aluno, votou no candidato 3. Chamei outro aluno, votou no candidato 1 do código 1. Chamei outro aluno, votou no candidato 1. Finalizou. Você pode ver que são 5 interações aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Porque o repita, ele está amarrado aqui a 5. Repita até que a leitura seja igual a 5. Estamos testando. Tendo 40 alunos, aqui seria 40. Aí se algum aluno faltar, você pode criar uma estrutura condicional aqui para abortar se um determinado aluno faltar, né? Sair daquele laço, dar um exit no caso, por exemplo. Ou incrementar a variável eleitores, né? Pode aperfeiçoar a lógica para essa situação. Entendeu o que eu quis dizer? São 40 alunos. Faltou alguns, faltou 5, 35. Mas tem que ter uma forma de poder incrementar assim mesmo. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quem ganhou aqui? Foi o candidato do código 1. A candidata Renata ganhou as eleições com 3 votos. A candidata Johanna obteve 1 e o candidato Messias obteve 1. Certinho, está funcionando. Então, depois eu apresento aí a solução para ele. Eu vou fazer o upload para o YouTube e já está na hora de ir para o trabalho. Dá para aperfeiçoar aqui. Você percebe que eu não preciso desses. Eu posso tirar essas variáveis aqui, ó, se eu fixar no escreva o nome dos candidatos. Aí eu posso apagar essas variáveis e posso até tirar daqui, né, para ele enxugar o código. Mas assim está funcionando. Então tá bom. Está na hora de eu ir. Deixa eu finalizar. Muito obrigado e até a próxima.